Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos falar do programa PAA, que é um programa que está sendo mobilizado em todo o estado de Goiás, e eu vou falar com a Patrícia Honorato. Ela é superintendente de produção rural da Secretaria da Agricultura. Vamos falar da economia brasileira, que apresenta aí uma tendência de crescimento. Vou comentar sobre a gripe aviária, que já passa de 60 casos confirmados no Brasil, principalmente em maior número em aves silvestres. E você vai acompanhar um comentário que eu fiz mostrando como andam os mercados da soja e da carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da gripe aviária, que já passa de 60 casos confirmados aqui no Brasil, principalmente em maior número em aves silvestres. Um estudo encomendado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, o ANFA Sindical, e que esse estudo foi conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, através do FGV Agro, revelou que a disseminação da gripe aviária teria um impacto negativo anual de 21,7 bilhões de reais na economia brasileira. O agronegócio seria o setor mais afetado, com prejuízo aí na casa de 11,8 bilhões de reais e a perda de cerca de 26 mil postos de trabalho. Os dados, eles mostram que o impacto dessa gripe aviária envolve diversos aspectos econômicos, abrangendo perdas na produção, exportação, renda, salários, além de uma queda de 1 bilhão e 300 mil reais na arrecadação de impostos e uma redução de 3,8 bi na renda da população brasileira. A disseminação da gripe aviária, ela representa um desafio significativo para o agronegócio brasileiro. O levantamento também mostra que para cada perda de R$100 no valor das exportações de carnes aviárias, o setor de comércio perde R$11, resultando em um impacto indireto negativo para varejistas e atacadistas de até 11%. Além disso, outros setores da economia brasileira seriam afetados, incluindo uma redução de 8% na produção de rações animais, 6% no setor elétrico e 4% no transporte terrestre de cargas, dentre outros segmentos. Segundo o painel sobre gripe aviária do Ministério da Agricultura, foram investigados aproximadamente 1.400 casos, dos quais 319 necessitaram de coleta de amostras para testes laboratoriais. Destes, 62 casos apresentaram resultado positivo para o vírus da influenza aviária de elevada patogenicidade, enquanto outros 6 casos ainda estão em análise. E agora você vai acompanhar no comentário de hoje como andam os mercados da soja e da carne bovina. Confira. Olá, tudo bem? No comentário de hoje nós vamos falar das exportações dos mercados da carne bovina e também da soja. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos falar um pouquinho da importância, da grandeza do setor agro brasileiro. Todos nós sabemos que o agro é um dos segmentos de maior dinamismo da nossa economia. Ele contribui com até 10% da cadeia global de alimentos. Ele também representa um enorme potencial para a redução de emissões de gases de efeito estufa, de acordo com um novo estudo do Boston Consult Group, intitulado Semeando o Futuro, o agro como pilar da transição climática do Brasil. E para viabilizar as áreas prioritárias de uma agenda positiva de redução de emissões,
deverão ser investidos por volta de 100 bilhões de dólares em agricultura sustentável, bioenergia e soluções baseadas na natureza até 2030. O investimento na agenda de baixo carbono no setor, que atualmente responde por 20% das emissões nacionais, será uma oportunidade para que o agronegócio seja protagonista na agenda da transição climática. Nós podemos afirmar que o Brasil é o pilar do planeta na garantia da produção de alimentos com sustentabilidade e nós, produtores rurais, nós temos essa consciência. Atualmente somos um dos maiores produtores de soja do mundo e com certeza teremos um papel crucial na oferta global do grão a partir do próximo ano. É bom lembrar que entre 40% e 45% de tudo que nos alimenta tem soja. Espera-se que o Brasil continue a desempenhar esse papel vital, importantíssimo. O país pode ter um posicionamento muito positivo para atender a demanda mundial. Sabemos que desafios climáticos podem afetar a nossa produção. Portanto, é essencial que nós, produtores, continuemos a monitorar as condições climáticas e a adaptar as práticas de acordo com o que preconiza a ciência e a tecnologia. Um outro setor muito importante é o da produção de carne bovina. O Brasil exportou 1.020.000 toneladas de carne bovina agora no primeiro semestre, registrando, infelizmente, uma queda de 3,8% em relação ao volume embarcado no mesmo período do ano passado. Esses números eles são da ABIEC. Em relação ao faturamento nos 6 primeiros meses do ano, foram 4,8 bilhões de dólares antes 6,2 bilhões no mesmo período do ano passado. E nesse primeiro semestre, o Brasil registrou o segundo maior volume de carne bovina in natura. Somente para a China, as exportações de janeiro a junho deste ano totalizaram 882.000 toneladas. Segundo os dados da SECEX, esse resultado está 5,3% abaixo do mesmo período do ano passado, que bateu o recorde. A média de preços da carne bovina exportada foi de 5.054 dólares por tonelada, uma queda de 0,8% ante maio deste ano e 26% abaixo de junho do ano passado. Saindo da carne e entrando para a soja. Neste mês de julho, mostrou que o mercado interno registrou um aumento nas cotações da soja. Não foi muito, mas foi. Esse avanço está diretamente relacionado às valorizações externas e cambiais, dólar em relação ao real, tornando a oleaginosa brasileira mais atrativa para os importadores. A valorização da soja no mercado internacional, aliada às flutuações cambiais favoráveis, tem impulsionado os preços da commodity no mercado interno. E isso resulta em uma maior atratividade para os compradores estrangeiros que buscam suprir as suas demandas com a soja brasileira. Os preços do farelo de soja também registraram um aumento no mercado interno. As importações de soja pela China, maior comprador brasileiro, atingiram 43,5 milhões de toneladas até junho deste ano, representando um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo também com dados da SECEX. E a China é o maior comprador da nossa soja, responde por apenas 69% do volume total até o presente momento. No geral, as exportações brasileiras de soja em grãos totalizaram 62,7 milhões de toneladas até junho deste ano, um aumento de 18,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. E o Mato Grosso liderou as exportações de soja com um total de 22 milhões de toneladas neste ano. Em seguida, vieram os estados de Goiás, com 6,9 milhões de toneladas, depois veio o Paraná com 5 milhões, Mato Grosso do Sul 4,4 milhões, Minas Gerais 4,1 e São Paulo com 4 milhões de toneladas. O agronegócio está em plena expansão em todo o país e um dos termômetros é o mercado de fertilizantes. O Porto de Paranaguá, lá no Paraná, está prevendo
um movimento intenso de importação de fertilizantes nos próximos meses. Só para você ter uma ideia, o volume de importação nos primeiros 5 meses do ano ultrapassou 3,9 milhões de toneladas, principalmente os produtos que vieram da Rússia, China e Estados Unidos. O setor espera que o terceiro trimestre mantenha essa demanda aquecida, com o desembarque esperado de 9 milhões de toneladas. Bom, nunca na história do Porto de Paranaguá chegou tanto fertilizante. É a premissa de que o agro não para. E realmente, o agro não para. O Brasil já é uma referência mundial na geração de energia limpa. Em 2023, só neste ano, 42% da matriz energética do Brasil será formada por fontes renováveis. E existem alguns programas nacionais de incentivo à produção de energia renovável a partir de fontes de baixo impacto, como RenovaBio, Metano Zero e Combustível do Futuro. E já é esperado que até 2040, cerca da metade da matriz energética brasileira seja advinda da biomassa, cuja fonte produtiva é a agricultura. E esse é um diferencial enorme comparado à agenda climática do resto do mundo. Essa é uma oportunidade para o Brasil não só atuar localmente, mas contribuir globalmente com outros mercados no seu processo de descarbonização através da bioenergia. E tudo isso vindo do seu trabalho aí no campo. Tudo vindo do agro, setor esse que é o esteio desse país. Setor esse que garante a comida do brasileiro. Setor esse que é de segurança não só nacional, como também mundial. Brasil é o grande supermercado do planeta. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. E depois do intervalo nós vamos falar do programa PAA. Programa esse que está sendo mobilizado em todo o estado de Goiás. Eu vou conversar com Patrícia Honorato. Ela é superintendente de produção rural da Secretaria da Agricultura. E vamos falar também da economia brasileira que apresenta uma tendência de crescimento. Nós voltamos já, é um minutinho só. Já imaginou passar a tarde inteirinha fofocando? Tem muita bomba, muita discussão. De segunda a sexta, 13h20 da tarde, fofocalizando. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Nessa praça pode tudo. Isso é incrível! Desabafar. Mulher sofre muito. Paquerar.
Dona Neuza, a senhora tá com segundas intenções? Causar. Tá ligando por quê? Contar história. Minha mãe falou que eu não sou todo mundo. Só não pode esquecer de se divertir. Aí eu fico deprê. Hoje, 11h15 da noite. A praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade, a Europoços Artesianos tem a solução. A Europoços é especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez, faz perfurações em até 24 horas, equipamentos de última geração e tecnologia para perfurações de poços com até 800 metros de profundidade. Atende todo o estado de Goiás. Tire as suas dúvidas pelo WhatsApp 62 996208858 ou então fale com meu amigo Junismar. Ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos, nessa você pode confiar. E agora vamos falar de economia brasileira, que pode crescer muito mais nesse ano. O desempenho do agronegócio fez a Confederação Nacional da Indústria, CNI, elevar a projeção de crescimento da economia neste ano. Segundo o informe conjuntural do segundo trimestre, que foi divulgado agora pela entidade, a estimativa passou de 1,2% em abril para 2,1% em julho. A Confederação, no entanto, adverte que a melhoria se deve apenas ao agronegócio, com os demais setores da economia encolhendo ou desacelerando. É o que apresenta, se necessário, reformar o sistema tributário e reduzir os juros para destravar a economia brasileira. Pelas estimativas da CNI, enquanto a agropecuária deverá crescer 13,8% neste ano, impulsionada pela produção recorde de alimentos, a indústria deverá se expandir apenas 0,6%. O desempenho do setor industrial também tem desigualdades. A indústria da construção, ela vai crescer por volta de 1,5%, mas a indústria da transformação, afetada pelos juros altos, deverá encolher 0,9% neste ano. A Confederação estima que a Selic vai encerrar 2023 em 11,75% ao ano, devendo cair 2 pontos percentuais em relação aos 13,75% atualmente. Em relação ao câmbio, a entidade prevê que o dólar comercial deve chegar ao fim do ano em R$ 4,90, contra uma previsão anterior de R$ 5,35. A previsão de superávit da balança comercial, que é exportação menos importação, para este ano, saltou de 55,7 bi para 62,4 bilhões. É um resultado fantástico. E agora, eu vou conversar com Patrícia Honorato. A Patrícia, ela é superintendente de produção rural da Secretaria da Agricultura aqui do estado de Goiás. E nós vamos falar de um tema interessante, principalmente para você que é um pequeno e médio produtor. Seria interessante prestar atenção, porque o que nós vamos falar aqui agora pode ajudar muito você, não só na produção, como na comercialização do produto que você tem. Patrícia, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. Tá tudo bem? Bom dia, Antônio. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar, sim, desse programa que é um ruptor, né, no nosso governo, nas nossas políticas públicas. Bom, PAA. O que é PAA? O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa no qual o governo destina um recurso para comprar produtos da agricultura familiar e a sua
doação simultânea para quem necessita. Então, a gente faz a compra dos produtos da agricultura familiar e destina a entidades que cuidam de público em situação de vulnerabilidade social. E Goiás tem muita gente precisando, né? Exatamente. Bom, não só precisando de uma ajuda, como produtores também, pequenos produtores aí, que tem muita coisa às vezes para oferecer e não tem para quem vender. Então agora o governo de Goiás, antigamente esse projeto, esse programa, o PAA, essa aquisição de alimentos, ele era via governo federal. Agora não, o governo do estado, o governo Caiado, bancou isso aí, pegou esse projeto e o próprio estado vai comprar. E tem dinheiro para isso, né? Exatamente. Só para esse ano, até dezembro de 2023, o governo de Goiás está com uma execução orçamentária na casa de 12 milhões de reais. Então, cada agricultor familiar interessado que se esteja inserido na lei da agricultura familiar, que é muito importante a gente destacar isso, que ele esteja inserido nessa lei, ele pode entregar até 15 mil reais da sua produção como uma nova fonte de comercialização. É isso que o PA traz, uma nova possibilidade. Quer dizer, então, o produtor, aquele pequeno produtor que tiver produto em quantidade que some aí 15 mil reais, você já está com 15 mil garantido. Exatamente. O governo vai adquirir produtos, hortifruti, produtos processados, bolos, doces, produtos de panificação, alguns derivados lácteos. É isso que a gente vem trazendo nessa nova perspectiva de compras da agricultura familiar. E aqui eu quero aproveitar o gancho dela, quando ela falou assim, produtos lácteos, doce, bolo. Quem não fez os cursos do Senar, de aprendizagem rural, agora vai sentir falta. Porque o Senar, ele dá uma série de cursos, tem mais de 200 cursos aí gratuitos, ensina a fazer tudo isso aí. Essa é uma hora que o Senar aí vai fazer a diferença para quem fez cursos e tem esses produtos para oferecer. Patrícia, a pessoa que está nos acompanhando agora e que se tiver interessada em participar desse programa de aquisição de alimentos, o que ele tem que fazer? O agricultor familiar, a agricultora familiar que esteja interessado em participar, precisa inicialmente procurar alguma unidade local da Emater do seu município. O técnico da Emater da unidade regional está apto a te aconselhar a fazer o seu cadastramento. Então ele precisa fazer uma juntada dos seus documentos, documentos pessoais, comprovante de DAP ou ACAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, seu comprovante do extrato da inscrição estadual e outros documentos pertinentes. Esses todos estão descritos também no edital e o técnico também pode dar esse apoio para o agricultor. Leve esses documentos e faça a sua proposta de vendas. O que é isso? Qual é o produto que ele tem, no preço que já está previsto pelo edital, e ele pode entregar já, fazer essa proposta de vendas e submeter para a nossa análise. Ele precisa de um técnico que vai fazer esse cadastro junto com ele. Tá, então vamos lá. Você que está nos acompanhando aí, vamos supor que você faz queijo. Faz queijo, faz biscoito de queijo, faz bolo. Vai lá na Emater, no escritório da Emater, conversa com o técnico e fala assim, ó, eu tenho esse produto. Eu faço 20 queijos por semana, um exemplo. Exatamente. Entendeu? Aí o técnico vai anotar tudo, vai pegar a sua documentação e vai fazer a sua inscrição. A partir daquele momento, vai falar assim, não, você pode vender 15 queijos, mais aquilo outro. Exatamente. É assim que funciona? Exatamente, é bem simples, é dessa forma, o agricultor vai falar o produto que ele tem, então a gente está falando aqui de uns 160 tipos de produtos diferentes, então é muita coisa que ele pode entregar. Tudo. Ovo, uma parte principalmente de hortifruti, então a gente está falando de bastante produtos, hortaliças, frutas, que ele pode entregar. Os preços são balizados pela Conab, então o produtor hoje ele vai ter um preço, lá na frente, quando ele for entregar o seu produto, se a Conab tiver atualizado o seu preço, nós vamos pagar com preço atualizado. Então são preços bem atrativos para determinados produtos, a gente está falando aqui de uma nova fonte de comercialização. Esse agricultor ele vai entregar os seus produtos também a partir de um calendário. Ele pode falar que o produto que ele tem, a abobrinha que ele vai entregar, ele pode entregar tudo de uma vez ou ele pode escalonar até dezembro a sua entrega. Então ele pode fazer essa divisão junto com o técnico da Emater também. Bom, aí vem aquela clássica pergunta, caramba, eu não estou preparado para isso e eu não... Quer dizer, eu não me preparei, eu não tenho nada para vender, mas dá tempo ainda. Você pode plantar, você sabe aí que
em 60, 90 dias você pode começar a passar a produzir, dependendo do... Sabe? Então agora é mais um trabalho que o governo do estado vem fazendo, porque quando era federal era mais difícil a coisa, era mais complicada. Hoje o negócio está muito mais fácil. E cada município aí tem um escritório da Emater. E mesmo que não tenha no seu município, ele pode procurar outro escritório próximo, não pode? Com certeza. Os municípios que não tiverem unidades locais, eles podem se dirigir ao município mais próximo, podem também entrar em contato conosco através dos nossos sites, dos nossos telefones institucionais, falando que não tem acesso a um escritório no seu município, e a gente vai direcionar qual é o município mais próximo, para que ele possa fazer esse acesso, possa, então, entregar os seus produtos. E também, conforme você falou, Antônio, ele pode sim se programar dentro dessa perspectiva de que possa entregar um produto em novembro, em outubro, em dezembro, dá tempo dele se cadastrar, dá tempo de produzir e dá tempo de entregar. Agora, existem, em propriedades rurais, às vezes, dependendo da região, existem associações de produtores. Essa associação pode entrar? Infelizmente, nesse edital, a gente está prevendo a participação apenas de agricultores, pessoas físicas. Pessoas físicas, justamente para a gente poder acessar todos os agricultores que tiverem interesse. Não necessariamente precisa estar participando de uma cooperativa ou associação. Então, se estiver com a sua DAP ou sua CAF em dia, sua inscrição estadual, ele já está apto a participar. Então, tá aí. Você que está nos acompanhando, você é um pequeno produtor, agricultura familiar, tá o momento é agora, de você ter uma renda extra, e é uma renda boa, tenho certeza absoluta que não vai ter atraso, pode confiar no governo. E se você quiser informações, mais uma vez nós vamos colocar o site, você pode procurar o escritório da Emater, ou então entra no site www.agricultura.gov.br, ou então o site da Emater, www.emater.gov.br, ou então procura um escritório da Emater aí no seu município, ou então no município vizinho. Não perca essa oportunidade. Patrícia Honorato, superintendente de produção rural da Secretaria da Agricultura, muito obrigado, sucesso nesse projeto, que eu tenho certeza que vai ter. Isso é uma forma aí de distribuir renda para aquele que às vezes precisa mais e não tem muito acesso, correto? Correto. O governo de Goiás tem investido nessas ações. O programa de aquisição de alimentos é um programa que vem rompendo barreiras. A gente quer levar justamente essa possibilidade de renda, essa nova fonte de comercialização ao agricultor familiar, ligado também às entidades que cuidam de público em situação de vulnerabilidade. É comida de qualidade do nosso agricultor familiar a quem mais precisa. O governo se compromete a quem tiver interesse a fazer o seu cadastro, vai ter acesso a essa política pública do nosso estado. Tá certo. Patrícia, muito obrigado. E as portas aqui do programa Agronegócio estarão sempre abertas quando vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, Antônio. Obrigado. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você nunca pode planejar o futuro usando o passado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.